Fala, Fábio, seja muito bem-vindo ao Regra de Três. Muito obrigado pelo convite, Diego, Wellington, e bela introdução que você fez aí. Eu acho que todo mundo gosta de viajar e quem acompanha o podcast certamente gosta do agro. Então, vai ter muita coisa legal para a gente falar aqui hoje. Boa, Fábio, boa. Show de bola, Fábio. É isso aí. Olha só, para quem está nos acompanhando aqui, gente, o Fábio, eu vou pedir para ele contextualizar assim, um resumo rápido do que é isso, né? A gente deu alguns spoilers, mas queria ouvir de você, Fábio. Conta um pouquinho pra gente qual que é a sua relação hoje com o agro, o que você faz, porque eu acho que tá todo mundo curioso aí. Maravilha. Eu sou o CEO e fundador da AgroTravel. Nós somos uma agência de viagens especializada em agronegócio. Então, a gente leva aí os profissionais do agro para visitar o mundo todo, fazendas, universidades, centros de pesquisa, as feiras internacionais. Então, a gente leva o pessoal para buscar conhecimento, para fazer networking e para viver novas experiências aí, para voltar com essa bagagem para o Brasil e ajudar a desenvolver o nosso agro também. Muito bom, muito bom. É quase que aquele é uma versão profissionalizada, muito bem, executada de também benchmark, Fábio, assim, a Agrotravel acho que também tem essa construção, né, e aí depois eu quero explorar um pouquinho mais, que eu tive muitas dúvidas boas aqui para te perguntar, viu. Não, legal, é isso mesmo. O benchmarking é você ver melhores práticas em outros lugares e você poder aplicar aquilo à sua realidade. Então, as Boa. viagens têm esse intuito também e é uma ferramenta muito poderosa para isso. Que legal, cara. E você, eu tô vendo, puxando aqui no seu LinkedIn, você tá há mais de 10 anos, né, com esse trabalho. E para quem que é, assim? São para profissionais, são grupos, pessoa física, é para as empresas, os dois? Como é que funciona esse trabalho, Fábio? Ó, Diego, hoje os nossos roteiros, eles são todos personalizados, tá? Então, normalmente a gente organiza as viagens para grupos que já vêm meio que prontos. Então, pode ser um grupo de produtores que se organizou e quer viajar, pode ser uma associação, pode ser uma indústria do agro que quer promover essas viagens como uma forma de relacionamento com os clientes e tudo mais. Podem ser também as cooperativas. Então, o nosso público a gente fala que é B2B, né? Porque se você falar, Fábio, eu quero viajar com você. Hoje nós não trabalhamos com viagens de prateleira, que qualquer um pode se inscrever, são grupos fechados. Então, esse é o nosso público mais focado que a gente está atendendo hoje. A gente tem um projeto de ter algumas viagens de prateleira, que a gente vai chamar, que qualquer um pode se inscrever e vai poder viajar com a gente também e ter as mesmas experiências incríveis que esses grupos fechados já estão tendo. Que legal, que legal. Imagino que você tem que fechar um grupo, né? Então, se vocês conseguirem facilitar para aqueles que não têm o grupo, eles podem se encaixar em outros grupos. E ao mínimo de quantas pessoas hoje, assim, de grupo para fechar para viajar com vocês? Cara, varia muito. Ó, eu tô levando um grupo agora para a Espanha, para o sul da Espanha, para Almeria, de 6 pessoas. E a gente está com um grupo para daqui 2 semanas, um grupo de 40 pessoas. Então, é bem variável isso, né? Mas eu acho que a média aí dos grupos que a gente tem levado tem ficado aí entre 16, 20 pessoas, mais ou menos. Então, a gente até fala que esse é um número legal, porque uma das vantagens das viagens é você também se relacionar com as pessoas do grupo que estão indo com você. Então, nesse número de 16 a 20, você ainda consegue criar uma interação entre todos, todo mundo fica muito próximo. Grupos muito maiores, a gente faz também, já fizemos várias vezes, mas a gente vê que começam a formar panelinhas, e aí nem todo mundo troca a experiência com todo mundo, então acaba não sendo tão completa assim a experiência, né? Muito bom. Olha que legal, né, assim, você estava falando, estava pensando aqui, né, isso é uma outra parte da viagem, né, então, assim, você contrata para ir um destino e acaba de praxe já, aprendendo, né, e tendo a possibilidade aí para quem
tem, né, essa vontade e se abre também ao novo, né, ou conhecer outras realidades, outras culturas, né, Fábio? Me veio aqui, eu gosto de viajar também, né, eu gosto muito de viajar, o Diegão também sabe que eu gosto, ele também gosta. Não vou nem perguntar para você, Fábio, se você gosta. Só faltava não, né? É, Pô, aí não mais dá, ou né? menos, né? Mas eu tenho a minha. A gente sabe quais são os cuidados aqui de uma pergunta meio assim que quando você está organizando, a gente está indo para outros lugares, outras culturas, né? E vocês são especializados nisso. E quais são esses cuidados que vocês dão a tranquilidade para quem viaja, né? Que talvez se eu fosse fazer algo sozinho, sei lá, poderia, enfim, né, ter algum risco, alguma coisa, né? Se você puder explicar para a gente. Uhum. Legal. Bom, a primeira grande vantagem são os roteiros, né? Então, se você decide viajar sozinho, por exemplo, para visitar uma fazenda nos Estados Unidos, pode ser, e a chance é grande, de que a pessoa não te receba, ou não te receba tão bem como você gostaria. Então, a gente faz uma curadoria dos roteiros para garantir que os locais que a gente vai visitar são aqueles de interesse do grupo. E também garantir que o pessoal vai receber de braços abertos, querendo compartilhar conhecimento, né? E não receber na má vontade, não vale a pena também. Então, esse é o primeiro ponto, os roteiros que a gente cuida para que realmente vocês tenham uma experiência muito boa lá e consigam absorver esse conhecimento que estão buscando. Esse é o primeiro. O segundo ponto é com relação à logística. Então, a gente sabe, vocês certamente já viajaram bastante também, vocês gostam de viajar, vocês sabem que tem muita coisa que pode dar errado numa viagem, né? Então, desde da passagem aérea, o hotel, o transporte, o tradutor, tem muita coisa que pode dar errado. Então, a gente sempre toma um cuidado muito grande de cada detalhe dessa logística para garantir que tudo vai sair bem. Imprevistos sempre acontece. Ah, Fábio, então a viagem fica perfeita. A gente busca o máximo isso, mas tem muita coisa que foge do nosso controle. Mas a gente já consegue, pela nossa experiência, certificar que vai ser muito mais difícil acontecer um desastre, vamos dizer assim. Porque eu falo que nas viagens, a linha entre você ter uma viagem incrível e um desastre é muito tênue. É muito fácil pular de um para o outro. Então, a gente cuida isso com muito carinho, muito detalhe, para garantir que realmente as pessoas vão ter uma experiência bacana. E uma coisa, Wellington, é você contratar, por exemplo, fornecedores, principalmente no exterior, você contratar serviços. Outra coisa é esses serviços realmente acontecerem do jeito que você espera, né? Então, nos nossos grupos, a gente sempre tem uma pessoa da AgroTravel acompanhando para garantir que tudo aquilo que a gente preparou vai acontecer. E vai acontecer de forma positiva. E aí, até trago aqui um exemplo para vocês que a gente já ouviu de um cliente. Ele contratou uma agência de viagens normal, não era especializada no agro, para fazer uma viagem nos Estados Unidos. Contrataram, era um grupo, né? Contrataram um ônibus, tudo para levar o pessoal. E aí chegou lá no próximo de visitar a fazenda e o ônibus não queria andar na estrada de terra. Falou, não, isso aqui não pode, isso aqui, nosso veículo não anda e Estados Unidos vocês sabem como é. É isso e acabou, não tem jeitinho, não tem o que fazer. Então, isso mostra como existem particularidades dentro do agro que nós conhecemos muito bem e, às vezes, empresas que não estão acostumadas a organizar viagens de agro talvez não se atentem e isso pode ser decisivo. Pô, imagina você chegar lá para visitar a fazenda e o ônibus falar, não, não vou entrar aqui e acabou. Então, fica uma situação muito complicada. E por isso que a gente cuida de toda a logística também com muito cuidado e com muita atenção nos detalhes. Então, acho que são esses dois pontos aí que fazem muita diferença. E, como eu falei, o terceiro seria o networking que você pode fazer. Você pode viajar sozinho, você vai conhecer os lugares e tudo mais, mas a interação entre o grupo ali, a troca, é muito, muito, muito valiosa. Tem um conceito aí, né, de mastermind, que várias cabeças pensam melhor. Então, putz, você sai de uma visita técnica numa fazenda, por exemplo, onde teve muito conteúdo ali, muitas explicações, o processamento acontece no ônibus, na van.
porque aí todo mundo começa, o que vocês acharam disso? Como é que funciona isso para você? Então, ali começa a refinar as ideias, a dar aquela filtrada e surgem as ideias de como aplicar isso na realidade de cada um. Muito bom. Você falou a palavra, acho que uma palavra bastante, a palavra curadoria, viu, Fábio? Hoje em dia a gente tem muita informação, mas muita informação. Todo mundo aqui com o chat GPT hoje, né? Olha, faz uma viagem, elabore um roteiro de viagem, por exemplo, fica mais fácil, claro, né? Mas eu acho que uma palavra que hoje eu trabalho com inovação, a gente também faz curadorias, startups, curadorias, né? Disso, daquilo, né? De material. Eu acho que isso é tão importante quanto, né? Inclusive, eu também sou pesquisador, que me veio aqui agora, mas hoje uns artigos científicos que fazem, vou aqui falar de uma forma bem aberta, né? Curadoria, que é um pouco aqueles artigos de revisão bibliográfica, né? Então, eu vou revisar tudo que foi feito, eu vou fazer uma curadoria, tudo que foi feito ali também, com o mesmo objetivo, e tem muito valor, né? Porque você acaba, nisso tudo, né, você acaba ajudando e minimizando até alguns erros ali, né? Aquilo que você estava falando, né? Então você está ali, olha, esse caminho a gente talvez testamos dois caminhos, né? Talvez o melhor é esse daqui, então a gente acaba ganhando nesse sentido, né? Eu achei bem interessante, viu? Legal, é isso aí. Essa é a diferença, né, entre você encontrar a informação e aquela informação ser realmente útil, valiosa para você. E o exemplo principal é esse que eu falei para vocês, de, por exemplo, você consegue achar as fazendas hoje na internet, mas como é que o cara vai te receber? Como é que ele vai estar a fim de compartilhar ou não as informações? Então, tudo isso faz muita diferença na hora de você criar um roteiro. E eu falo isso porque já aconteceu com a gente no passado, de a gente agendar uma visita e chegar lá e o cara não queria compartilhar. E foi aqui no Brasil ainda, foi uma viagem nacional. E a gente marcou, chegou lá, era uma agroindústria de frutas, né? De beneficiamento de frutas. E chegou lá e ele falou: não, vocês não vão poder entrar aqui na indústria hoje, vamos conversar aqui no estacionamento. E, pô, acabou com a experiência ali do negócio, né? Então, com erros como esse, a gente vai aprendendo também e vai cada vez mais entendendo como funciona essa dinâmica para a gente ser bem recebido. Muito bom. Legal. E, Fábio, aqui a nossa ideia, né, é sempre tentar cavucar um pouco, assim, né, de quem é o Fábio. E então a gente gosta de dar uma conectada com o passado, depois a gente volta para o presente para trazer um pouco mais aí, que tem bastante pergunta legal para te fazer também da Beleza. AgroTravel. Mas pensando lá no começo, ou talvez até antes, se você quiser contar para gente. Uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui é qual que foi seu primeiro contato com o agro e não sei se foi antes da AgroTravel, se foi né, antes ainda, se foi no início da AgroTravel, se foi antes ainda. Então conta um pouco para a gente qual que é a sua história aí com o agro, que eu acho que é bem legal depois para a gente conectar os pontos. Beleza. Bom, primeiro, na infância lá, eu frequentava uma fazenda de um amigo, de um vizinho aqui. Eu sou de Campinas, São Paulo, mas ele tinha uma fazenda no interior e a gente ia bastante para lá e gostava mais daquela brincadeira de criança, sem se atentar a nada de plantação e tudo mais. A gente brincava com os animais e tudo. Mas eu acho que o primeiro contato assim profissional que eu tive com o agro foi em 2009. Eu trabalhava numa Câmara de Comércio do Mercosul, e eu fui para a África do Sul participar de uma rodada de negócios, um evento organizado pela Apex, pelo governo brasileiro, para tradings, e eu sou formado em economia e relações internacionais, e eu trabalhava bastante nessa parte de comércio exterior. Organizava missões empresariais, fazia prospecção internacional. E aí eu fui para essa viagem na África do Sul, representando 20 empresas brasileiras. Eu fui como trading. E aí esse evento ia ser, essa rodada de negócios ia ser em Joanesburgo. E aí, uma semana antes da gente ir, na época não tinha WhatsApp, era e-mail mesmo, né? E eles mandaram um e-mail, o pessoal da organização mandou um e-mail e falou assim: pessoal,
na data que vocês estão indo para lá, para a África do Sul, vai ter um evento em Cape Town, na Cidade do Cabo, Fórum Mundial do Açúcar. E, putz, o Brasil é um grande player desse mercado e a gente não vai ter ninguém lá representando o país. Alguém aí gostaria poderia participar e fazer uma apresentação sobre o panorama do Brasil e tudo mais? E na hora eu pensei, putz, eu posso. E aí mandei um e-mail e falei, ó, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu tenho amigos que trabalham nessa área, eles podem me passar as informações, eu reúno aqui numa apresentação e eu apresento, tranquilo. Aí eles falaram, ninguém mais se manifestou no grupo. E aí eles falaram, não, aí a embaixada me chamou, a embaixada brasileira lá na África do Sul, falou, ó, Fábio, então a gente conta com a sua participação, tal, a gente vai pagar a passagem para você ir, o hotel, tudo. Falei, beleza, vamos lá. E aí chegou lá, eu, claro, obviamente estudei sobre o assunto, peguei os reports que tinham, montei uma apresentação aí com um resumo de como é que estava a produção de cana no Brasil e tudo mais. E aí chegou lá, fiz a apresentação. A apresentação foi em inglês, na época eu cheguei lá, eu era o mais novo do lugar, né? Em 2009 eu tinha 24 anos. E aí depois eu fui descobrir que a maioria das pessoas que estavam participando ali eram embaixadores de países da África e tudo mais. Então, putz, foi uma experiência sensacional. Fiz a minha apresentação e aí no final um cara veio me entrevistar até de jaquetinha jeans. E aí ele começou a fazer umas perguntas sobre o que eu falei, aí eu expliquei um pouco melhor para ele e passou. E aí eu lembro que 2, 3 semanas depois, um amigo do meu pai falou, ó, esse aqui não é seu filho? Mandou uma notícia da Bloomberg lá, segundo o Torquato, a cana no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, virei um especialista aqui, né? Referência aí, ó. Então, aí eu falei, caraca, que legal, né? E aí essa foi o meu primeiro contato com o agro, mas foi dentro de uma sala de reunião, dando uma palestra. Então, não foi diretamente no campo. E eu acho legal contar essa história também, porque as oportunidades aparecem na nossa vida e pouca gente tem a coragem, né, de aceitar um desafio como esse. Imagina, uma palestra internacional em outra língua, de um tema que eu não dominava, eu conhecia, mas não dominava, então foi um desafio muito grande e me ajudou pra caramba no que veio depois, né? Então, esse particularmente foi o primeiro. Aí, se vocês quiserem, eu conto também como começou a AgroTravel. Não, mas peraí, Fábio, eu gostei dessa história, acho que dá pra gente explorar um pouco mais, tô curioso também da AgroTravel, mas vamos aproveitar que você contou essa história, achei muito interessante. Cara, conta pra gente o que você sentiu na hora lá, porque uma coisa é assim, né, eu achei fantástico sua dica, você tem que aproveitar as oportunidades, ele só passa uma vez ali, muitas vezes a gente fala, não tô pronto, não é pra mim, mas assim, conta um pouco pra gente, pedir pra você tentar buscar um pouco na memória, assim, se você se lembra, como que você se sentiu e quais eram suas dúvidas lá, ou você deu de louco mesmo e falou, vambora, e como que foi isso aí? Cara, foi uma experiência, assim, única, né? Logicamente, eu tentei me preparar o máximo que eu pude, para vocês terem uma ideia, eu lembro que era uma sexta-feira de manhã, minha palestra ia ser às 9 da manhã, 4 horas da manhã, eu estava com uma câmera no quarto ligada, me filmando e treinando o discurso, passando. Então, foi, assim, o pré foi bem exaustivo, né, de buscar as informações, treinar para me sentir seguro. E na hora ali comecei nervoso, obviamente, mas depois fui me soltando e o negócio foi fluindo, cara. E, putz, a sensação foi muito boa, assim, deu aquele... A gente fala, né? Eu já fiz bastante palestra depois disso também e independente de você estar acostumado ou não, o coração sempre bate mais forte, dá aquele frio na barriga. E eu falei, putz, se não der o frio na barriga, não vale. Então, foi essa grande sensação, né? Mas depois da palestra foi muito legal, principalmente depois vendo o pessoal vindo até mim, falando, pô, Fábio, parabéns, muito boa apresentação, tal. Eu falei, putz, obrigado, né? Então, veio o reconhecimento depois, que é um negócio muito bom também. E é um negócio legal, porque depois que você faz um negócio desse, com certeza você teve outros desafios que deve ter vindo na sua cabeça assim, pô, olha o que eu fiz lá, né? Esse desafio aqui ficou Exato. pequenininho agora.
Exatamente, vai ficando, você vai subindo a régua, né? Cada vez que você faz algo muito fora da sua zona de conforto, você sobe a régua. Muito bom, Fábio. E você lembra, eu estava aqui pensando, né? Você não era do agro, né? Pelo menos diretamente envolvido, foi falar do agro numa toda essa construção internacional em inglês na África do Sul e de um tema, né, que você inicialmente foi um primeiro contato, né? O que te chamou a atenção? Você lembra, assim, quando você estava conversando com as pessoas, falou assim, cara, olha, eu não sabia que o Brasil, né, algum dado que te fez, assim, abrir, assim, né, a olhar o setor de uma outra forma? Como que, você lembra de algum ponto, assim, de Cara, curiosidade que você falou, cara, olha, putz, não sabia disso aqui, sabe? Te chamou a atenção? eu acho que o que eu lembro, assim, faz bastante tempo já, fazem 15 anos aí. O que eu lembro é que eu fiquei impressionado na época com as projeções de crescimento, de expansão da produção. Eu lembro que isso foi uma coisa que marcou bastante. E a gente estava ali num momento de crescimento e os números eram impressionantes. Assim, o Brasil já era líder e estava com esse planejamento aí de aumentar muito a produção. Esse é o fato que mais me marcou, assim, que eu lembro. Legal. Eu trabalhei com o mercado sucroenergético também nessa época, né, então tem muita coisa que mudou, né, e muita coisa que a gente cresceu, né, então, 2000, se for 2009, né, a gente teve Aham. aí, a partir de 2000 a gente colhia ainda cana não era ainda obrigatório o uso de máquina, né, então passou a ser 2012. Olha isso, hein, Diegão, faz Caraca. pouco tempo que isso aí também mudou. Uma curiosidade aqui, né, mas que mudou, né, não faz muito tempo, né, a gente tá falando de 15 anos, aí pouco menos, pouco mais, mas é muito doido, né, como que muda, né, tudo isso. Show de bola. É isso aí. Bom, muito bom. Ô Fábio, e então vamos lá, cara. Isso aí foi lá em 2009, né? E como que foi depois? Isso foi te plantando a sementinha aí, mais pra frente virou a AgroTravel? Como que foi depois aí? Conta pra gente. Então, em 2009, eu montei uma agência de eventos corporativos junto com a minha esposa. Na época era minha namorada ainda. E porque eu também tinha bastante experiência nessa área de eventos, ela trabalhava com eventos também. Eu trabalhei na Câmara Americana e na Câmara do Mercosul, ela trabalhou na Câmara Suíça e o que a gente mais faz em Câmara de Comércio são eventos, missões e tudo mais. Então a gente montou uma agência de eventos corporativos em São Paulo e aí até então eu atuava com a empresa também. E aí, por ter essa experiência de comércio exterior, prospecção, missão, um amigo em 2013, em 2012, ele me chamou e falou: Fábio, a gente atende aqui na empresa júnior da USP, a gente tem um produtor de alho que a gente atende e ele quer ver a colheita do alho mecanizada. Só que ele sabe que tem na Califórnia, mas ele não sabe qual é a fazenda, ele não fala inglês, ele não sabe nada. Você não ajuda ele? Eu falei, claro, vamos lá, dar uma força aí para ele. Aí fiz uma pesquisa, encontrei os locais interessantes que tinham as empresas de máquinas e tudo mais, que era o que ele queria ver. Fiz os agendamentos, apresentei a proposta para ele falou, não, vamos embora. Foi eu e ele. Aí aluguei o carro, ia lá, levei ele, ajudei ele na comunicação, a traduzir e tudo mais. Participamos de uma feira lá na Califórnia e ele adorou. Ele gostou muito. Ele falou, Fábio, eu quero voltar aqui com os meus sócios. Eu falei, opa, vamos embora, pô. Eu gosto de viajar, tô dentro. Gostei da experiência também, gostei de fazer isso, né? E aí ele falou, aí eu fui ver, ele tinha 9 sócios. Aí eu falei, pô, já vai virar uma excursão isso aqui, né? Aí eu organizei novamente e aí nessa vez eu já aluguei uma van. Então eu ia lá dirigindo a van, aí eu traduzia, eu fazia o check-in no hotel para eles, eu arrumava tudo, então eu fui o faz tudo ali do negócio, levei eles e nessa viagem eles levaram um pesquisador da Unesp e ele pesquisava doenças do alho e ele prestava serviço e era amigo do grupo, eles levaram ele junto.
que é o professor Marcelo Pavan. Inclusive, Olha, nosso ele- professor. Professor. legal, ele faleceu Legal. ano passado, né? Isso. E aí o Pavan foi com a gente, e aí, Legal. beleza, legal, levamos eles, terminando, a gente rodou a Califórnia toda, a gente chegava em São Francisco, descia até Los Angeles, vendo tudo pelo caminho, e aí, para acabar, levei eles para Las Vegas. O pessoal adorou, né? E aí, o que aconteceu foi que deixamos quieto. Eu voltei para minha vida, fazendo as outras coisas, tudo mais. E aí, em 2014, o Pavan me ligou e falou: Fábio, você organizou aquela viagem aquela vez lá? A gente quer levar um grupo aqui da Unesp, de Botucatu, de pós, os doutorandos, né? E a gente conseguiu recurso aqui e tal, você organiza para a gente? Eu falei, claro, nessa viagem foi até, vocês devem conhecer a professora Rumi e o professor Rumigoto. Norberto. Exatamente. Norberto, claro. Foi o trio Parada Dura aí com a gente. E aí a gente organizou para eles. Agora já deu uma dimensão, né, do que foi ali. Legal, meu. Então aí o Pavan falou, eu falei, cara, organizo. Só que nessa vez aí foi nessa viagem que deu o estalo. Eu falei, putz, eu não fiz esforço comercial nenhum, cara. Já é a terceira viagem que eu tô fazendo. Deixa eu dar uma olhada nesse mercado aqui. Aí comecei a pesquisar, tinha duas empresas no Brasil fazendo isso, focado em agro. E eu falei, pô, vou montar uma empresa também disso. Eu sempre gostei de empreendedorismo, de fazer coisas novas. Aí eu fiz uma logomarca, peguei o nome, AgroTravel, fiz a logomarca, criei um site, tudo eu sozinho, fiz lá, botei na internet e falei, tá criado aí o nome. E aí eu levei eles também, foi muito bacana, a gente também rodou pra caramba lá e foi uma experiência excelente. E aí depois disso a gente começou a levar outros grupos. Aí a gente fez uma outra viagem no mesmo ano com o pessoal da APA, Associação Brasileira dos Produtores de Alho, e aí eu fiz mais essa viagem, então isso foi em 2014, por isso que a gente fala aqui que a AgroTravel está completando 10 anos agora, 2024, a partir dessas primeiras viagens. Só que nesses primeiros anos não era muito o nosso foco, porque não era muito o meu foco a AgroTravel, porque eu tinha outros negócios também. Então eu deixei meio que de lado. E aí em 2016 o Sebrae me encontrou pela internet, eu organizei uma viagem para eles. Eles falaram, a gente quer ir para Miami, para visitar o antigo PMA, né? Que era a associação lá, que tinha um evento anual deles. E aí eu fiz a proposta, eles falaram, pô, mas tá cara essa viagem. Eu falei, só a inscrição para esse evento que vocês querem ir é $1.000. Aí eu falei, o que vocês querem ver? A gente quer ver pimentão, não sei o que e tal. Eu falei, vamos para Califórnia. Eu já tinha ido 4 vezes para lá, né? Eu falei, vamos para Califórnia, lá eu conheço. Lá eu sei que vocês vão ver o que vocês querem. E aí foi. E nessa viagem, aí foi a grande virada de chave da AgroTravel, porque nessa viagem foram pessoas muito importantes da região do Distrito Federal, de Brasília. Então foi um deputado distrital, foi presidente de SEASA, diretor de Emater, presidente de cooperativas, de associações ali da região. E aí, a partir disso, eu falei, eu vou focar agora 100% na AgroTravel, sair dos outros negócios, e a partir de então, o negócio foi desenvolvendo.